Então, pessoal, estamos voltando do intervalo. Estamos aqui agora com Pedro Pardal, o narrador de RPG muito experiente, que vai estar trazendo pra gente um monte de surpresas e dicas, principalmente. Eu vou abordar um assunto hoje aqui muito importante para quem gosta de narrar também, que é a parte da regra do amaranto, ou diablerê, como vulgarmente chamamos. Boa tarde, Pedro. Beleza, meu irmão? Estamos juntos aqui. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. E vamos já começar falando sobre Storytelling, né? Que é um universo muito grande, que envolve mago, lobisomem e vampiros. Mas a sua especialidade, pelo que eu fiquei sabendo, é o Vampiro à Máscara, certo? Certo. Então vamos lá. Quanto tempo você narra? Cerca de 20 anos. 20 anos já? Aí você vai fazer ser um pouco fora da educação e perguntar a sua idade. Quantos anos você tem? 34. É muito tempo de jogo mesmo. Então por isso que é narrador, né? Certo? Vamos lá, o que você aconselha para o pessoal que está chegando agora, conhecendo o universo de Storytelling agora, o universo de Vampiro à Máscara principalmente? Qual é a dica que você dá? Algum livro, algum filme? Sim, existem diversos filmes, né, séries. Entrevista com o Vampiro é um deles, é o grande foco do jogo, né, do Storytelling. É um clássico também. É um clássico. E Diário de um Vampiro também se pode abordar, Anjos da Noite, são filmes, Blade. E são muitos filmes e muitos livros ainda que podem ser usados como referência. Referência, né? Tá, e vamos lá se aprofundar um pouquinho dentro do cenário. O Vampiro à Máscara, ele é baseado em quê? Da onde saiu essa história? O escritor ele se aprofundou aonde? Em que lenda ou religião ele foi, né? Porque normalmente os escritores fazem isso, né? Eles baseiam em cima, a história deles em cima de alguma coisa. Esse jogo é muito mais realista do que aquele vampiro que é ferido com prata e tudo mais. Isso não existe. Não existe, pelo livro não tem isso. Não existe isso. Até tem alguns que sofrem, né, com a prata, mas a princípio não é aquele vampiro que todos se tornam morcego e viram monstro. Não é isso. Não. Eles são basicamente humanos, né? Eles se passam por humanos e tentam ficar dentro da sociedade para poder viver dentro dela e se alimentar, né, do sangue, do precioso sangue que eles gostam. O Vitae, né? Vitae. Tá. Agora uma pergunta. Você como narrador, já deve ter narrado para vários jogadores, vários tipos de jogadores, Sim. experientes e inexperientes. Todos eles têm uma rixa que, na minha opinião, é uma também, que é o diablerê. Eu já vim falando disso no início do programa, falei pro pessoal e eu quero saber o que você põe como regra. Porque eu já ouvi de tudo um pouco. Por exemplo, você diableriza e ganha os poderes, você diableriza e pega até qualidades e defeitos do cara, você diableriza e fica com a força de vontade igual. O que você acha que seria o certo? O que você põe como regra no seu jogo, você narrando? Porque eu acho que todo narrador tem essa liberdade também, Sim, né? sim. De ser Até um pouco livro, dono do jogo, né? Ele deixa meio nublado a ideia do diablerê. Então ele diz que você só abaixa a sua geração e somente isso. Você ficaria mais forte com o ganho de geração. A perda, né? É a diminuição, perda. né? Vai de oitava para sétima e vai No descendo. Vampire, pessoal, pra vocês terem uma dica aqui, vocês começam em 13ª geração. Em vez de subir, a tendência é você cair. É você ir para 10ª, para 8ª e quem sabe chegar a um 4ª, né? Isso quase nunca acontece, acredito. Mas vamos lá, Então continua. vamos lá. O que todo jogador quer, né? É o chamado bolinha. Todo mundo quer bolinha na ficha. Quer preencher, né? Sim, então por isso que eles visam fazer o diablerê, porque eles acham que vão ficar com mais bolinhas na ficha, ou mais fortes, com poderes e tudo mais. Mas o que eu uso, né, atualmente você ganha, né, o primeiro ponto de disciplina de cada uma que o outro vampiro tiver. E com isso, às vezes, né, você pega flashes de memória. Entendi. Tipo informações Do que ele já sabia, né? Com isso você pode até aprimorar algumas coisas que você não sabia, por exemplo, mexer em computador. Se for um vampiro mais novo, ele sabia mexer muito em computador, você não sabia, mas você começa a ter essa noção, né? noção de... Digamos que há algumas memórias desse outro que começam a ficar dentro da sua cabeça. E isso não está em regra no livro. Não, mas eu isso também uso você uma outra coisa dentro do jogo. Se o vampiro for muito poderoso, muito velho, né? Assim dizer, quando você fizer um diablerê nele, você corre o risco dele tomar o seu corpo. Não você tomar o contrário, né? Sim. Entendi. Digamos, ele Tão tem o forte. maior controle dele Sim, aí, né? até pela potência do sangue dele.
Entendi. Então vamos lá. O jogador novato, né? Ele vai chegar, vai conhecer o livro e vai descobrir ali naquele livro que tem 13 clãs. Sim. Né? São 13 clãs para ele escolher. Né? Todos são muito interessantes, mas eu acho que o jogador novato ele precisa de uma dica. Né? Sempre precisa de uma dica. O que você aconselha ele jogar? Qual o personagem assim, inicial? Começar com um chá mais combatente, algo assim, mais focado para se divertir? A primeira dica que eu dou para todo jogador, seja ele experiente ou seja ele novato, não se preocupa com o clã agora. Entendi. Monta primeiro um personagem. Um personagem, seja ele policial, seja ele advogado, seja ele um mendigo. Tá, em cima disso que você está falando, o que você acha do pessoal que monta alter egos? Né? Que as pessoas acabam fazendo isso, né? Ah, eu queria poder ser rico, poderoso, acabar com tudo, né? Então o que você aconselha para as pessoas que têm um pouco desse déficit, né? Que eu acho que isso é um déficit. Né? Você criar um alter ego ali e acaba se ferrando, morre, aí você fica frustrado. Você fica meio frustrado. Né? Que seu alter ego morreu, né? Sim. Então, a dica é jogar para se divertir. Não tentar fazer algo que se porventura você vier a morrer no jogo, né? Você vai ficar chateado, você não vai jogar mais. Entendi. Então eu falo para todo mundo, joga para se divertir, não joga para tentar ganhar o jogo, para tentar matar todo mundo ou conquistar todo mundo da cidade, entendeu? Entendi. Então, pessoal, a gente está indo aqui para o nosso pequeno breakzinho e já estamos de volta aqui com mais entrevistas com Pedro Pardal e mais assuntos sobre Vampiro à Máscara.